Que Deus possa falar conosco, né, na sua santa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale com você, fale comigo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos libertar através da palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa nos curar através da palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar a vitória através da palavra. Que não seja a minha emoção, que não seja espírito de engano, mas que seja o Espírito de Deus a falar com você nessa live, a falar comigo nesse momento da palavra. Bom, e se você está aqui, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Pai querido e bem amado, nesse momento fala conosco, Senhor, fala conosco, que o meu eu diminua, mas que o teu Espírito Santo cresça na minha vida e fale com essas almas que vieram te buscar e não a mim, Senhor. Fala conosco, porque eu também preciso do Senhor, em nome de Jesus. Então aqui em Atos, capítulo 12, diz assim: e livramento de Pedro. Eu até coloquei um bom dia. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha só, o rei Herodes representa o quê? Representava o inimigo. Era usado pelo inimigo, tinha raiva do povo de Deus. O rei Herodes tinha raiva da palavra de Deus. O rei Herodes tinha raiva dos ensinamentos de Jesus. O rei Herodes perseguia aqueles que falavam de Jesus, aqueles que criam em Jesus. O rei Herodes, ele tinha ódio, né? E ele maltratava. O prazer dele era matar. Matou crianças de crianças, ele matou muitos que pregavam o evangelho, que falavam, anunciavam o amor de Cristo, anunciava o arrependimento, anunciava os milagres, anunciava o nome de Jesus, que é poderoso para curar, para libertar, para salvar. Então esse Herodes representava, vamos dizer, o maligno agindo na terra, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. E tem muitos Herodes por aí, né? Tem muitos com espírito de Herodes, com esse espírito de maldade, que quer nos destruir, que quer nos matar a nossa fé, que quer que a gente esteja longe deles. De Herodes estão na vida delas, por isso que não quer você perto. Porque você ora, porque você fala de Deus, você fala da palavra de Deus, porque você louva a Deus. Então, que esse espírito que tem aprisionado vidas e tem usado vidas para maltratar o povo de Deus saia em nome do Senhor Jesus. E que eles possam ser cheios do Espírito Santo, como Paulo foi. Paulo era perseguidor da igreja e ele se tornou o quê? O perseguido. Ele começou a passar a ser perseguido por ser a igreja, por levar o evangelho, por falar de Cristo. Então, o Senhor transforma. O Senhor transformou a Paulo. Mas Herodes era diferente, a maldade era tão grande. Paulo era um defensor da lei. Paulo, ele tinha zelo pela lei. Então o Senhor sabia que aquele zelo de Paulo, ele ia ter zelo pelos ensinamentos de Cristo. Ele ia continuar tendo zelo pela palavra. Ele iria continuar tendo zelo por Deus, pelas coisas de Deus. Era diferente de Herodes. Herodes não. Ele tinha ódio, ele não tinha zelo pela lei de Deus. Paulo tinha, só não tinha conhecimento de Cristo, só não tinha tido um encontro com Cristo, diferente, não é? Então, aleluia, no versículo 2 diz assim: Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. Herodes matou a espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos, não é isso? E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então, tem pessoas que se agradam com a maldade. Você sabe disso, né? Tem pessoas que têm prazer em ver as pessoas morrerem. Tem pessoas que têm prazer em matar. Tem pessoas que têm prazer em ver o mal do outro, a queda do outro,
a destruição do outro. Tem pessoas que têm prazer em você viver na separação. Tem pessoas que têm prazer que a tua empresa venha falir. Tem pessoas tão maldosas que sentem prazer em ver o sofrimento dos outros. Que o Senhor liberte esses corações. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que têm prazer. Dá risada, é verdade. Dá risada da desgraça dos outros. Então, meu Deus do céu, como é que vamos ter prazer no mal que está acontecendo? Como é que vamos ter prazer na maldade? Pessoas serem mal. Como é que nós vamos se alegrar com pessoas assim? Não tem como. A gente vai ficar triste. Aleluia, Deus. Então aqui diz, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos pães em fermento. E havendo prendido, encerrou na prisão. Conseguiu prender a Pedro. Colocou Pedro na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, o que aconteceu? Conseguiu prender a Pedro. Você sabe quem era Pedro. E ali, na prisão, Pedro era guardado, bem guardado pelos guardas. E Herodes, feliz, iria apresentar a Pedro, né, como seu troféu, que ele é o poderoso. Herodes estava ali se gloriando, que mais um estava preso, que depois ele ia zombar de Pedro, que iria maltratar Pedro ali, né, depois da Páscoa, diz assim, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O poder da oração, olha o poder da oração. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não pare nas tuas orações. Continue orando. Eu não consigo mais, consegue. Chora na tua oração. Se você não consegue falar, mas as tuas lágrimas vai ser uma oração para Deus. O teu gemido vai ser uma oração para Deus. Aleluia, Jesus. Então continua orando, porque a igreja continuava orando por Pedro a Deus. E o que foi que aconteceu? Deus livrou a Pedro. Deus tirou Pedro da prisão. E a tua oração vai tirar pessoas da prisão. A tua oração vai mudar a tua história. A tua oração a Deus. Você que está preso na enfermidade, você que está preso na ansiedade, você pode dizer, mas eu não estou num cárcere, mas está em prisão de vício, está em prisão de ansiedade, de depressão, está em prisões de medo, está em prisões de pânico, está em prisões de infelicidade, se sente pessoa infeliz, está presa, então está presa em vício de internet, né? Não consegue mais viver com a sua família, não consegue conversar com jovens, ali todo o tempo, preso. Então, em contínua oração, vai fazer o anjo vir te libertar. Quando você ora, Deus envia anjos para trazer tua vitória. Foi isso que aconteceu. Vamos continuar. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, olha só, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Estava no cárcere, os guardas na porta, Pedro estava dormindo. Pedro está desesperado, Pedro está chorando, Pedro está aflito, mas Pedro confiava em Deus. Pedro sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo, por causa do evangelho de Cristo, por causa do amor a Cristo, por causa de eu creio em Jesus, por causa da obra de Deus. Então Pedro sabia que ele ia viver prisões. Então ele estava dormindo. Ele não podia sair daquela prisão. Ele já sabia que ele iria passar por prisões. Então, naquele momento, estava dormindo. Mas quando ele estava dormindo, a igreja estava orando por ele. Quando ele estava dormindo, o Senhor estava trabalhando para libertar a Pedro. Quando ele estava dormindo, o Senhor enviou o anjo para libertar a Pedro. Você está entendendo? Então, aqui o que ele está dizendo no versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão.
Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, agora vamos viver essa profecia? Vamos viver essa palavra? Nós estamos orando, não estamos orando? Nós estamos orando aqui nessa live. É um trabalho de oração, de palavra. Não é isso? Então, o que está acontecendo? Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Agora, pelos teus olhos da fé, contempla o anjo na tua casa. Contempla o anjo chegando aí na tua casa. Eu não sei qual é a prisão que você está passando. A visão, entra na fé e vê o anjo do Senhor. Aí você pode dizer, irmã, eu nunca vi o anjo. Apenas vive o momento. Apenas sente o anjo. Bem-aventurados que não viram, mas creram, não é isso? Então, se você não viu ainda, não tem problema, mas creia que o anjo está aí nesse momento te libertando. Creia que o anjo está aí e quando ele chega no lugar, ele resplandece. Uma luz resplandecente. Então, creia pela tua fé que o anjo está aí. Creia pela tua fé que o anjo está lá na UTI, onde você pediu oração. Creia que o anjo chegou agora, trazendo ali a cura. Creia que o anjo chegou agora resplandecendo, tirando as trevas do teu coração, tirando o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia. Que o anjo chegou aí em Portugal, que o anjo chegou na França, em São Paulo, em Fortaleza, no Sul, em Vacarias, em Manaus. Eu não sei de onde você é, mas que o anjo está aí contigo. Que o anjo, porque nós estamos orando, e o anjo chegou agora aí com você, te entregando a vitória. E o que esse anjo fez? O quê? Despertou a Pedro. Acorda, Pedro, eu cheguei. Acorda, Pedro, eu cheguei. Acorda, Pedro, a porta se abre. Ei, você que está pedindo pela porta aberta, o anjo chegou para abrir a porta. Aleluia, Jesus, a porta da prisão. Você que está aí, aleluia, o anjo chegou para tirar as correntes do teu pé, porque Pedro estava preso, estava acorrentado. Eles não queriam que Pedro fugisse. Então, Pedro estava acorrentado, Pedro estava no cárcere, porta fechada, guarda na porta, e o anjo passou pelas guardas, e o anjo passou pela porta fechada, e o anjo quebrou as correntes. Esse é o poder de Deus na tua vida. Esse é o poder de Deus. Quando Deus chega, ele quebra a corrente, ele passa pelos guardas, ele passa, aleluia, pela porta fechada, e ele te desperta, e ele te tira para fora, e ele te entrega a libertação, ele te entrega a vitória, e ele glorifica o nome dele, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido o nome do Senhor, este anjo que chegou aqui, Senhor. Este anjo que está libertando, Senhor, pela tua palavra. Quando o anjo veio, resplandeceu a sua luz, despertou a Pedro, desperta, e o anjo do Senhor está te despertando, está nos despertando e dizendo: ei, eu estou contigo, ei, eu te livro, ei, eu te liberto, ei, eu abro a porta, ei, tu tem orado, ei, estão orando por ti. Lembra que Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando por Pedro. Tem momentos que você está dormindo, mas tem alguém orando por você. Tem alguém te apresentando em oração. Tem alguém apresentando jejum pela tua vida. Aleluia, Deus. E pessoas, aleluia, Deus, estão sendo libertas porque você está orando. Tua família está sendo liberta porque você está orando. Anjos estão sendo enviados porque estamos orando. Anjos para quebrar corrente, abrir porta, libertar, curar. Aleluia, Deus. E glorificar o nome de Deus. Louvado seja Deus. E no 8. E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas tua capa e segue-me. O anjo despertou a Pedro, libertou a Pedro e disse para ele: Pedro, segue-me. Então não deixe de seguir a Jesus.
Quando o Senhor Jesus envia a tua vitória, não é para você o abandoná-lo. Quando o Senhor Jesus te der a cura, não é para você abandoná-lo. Quando o Senhor Jesus te der a resposta das tuas orações, não abandone ele. Não dê as costas para aquele que tem te abençoado. Não dê as costas para aquele que tem orado pela tua vida. Não dê as costas para aquele que tem te libertado, tem te livrado. Não dê as costas. Aleluia, porque o Senhor, o anjo disse para Pedro, te veste, põe tuas sandálias e segue-me. Põe as tuas sandálias do evangelho, segue na mesma pegada, segue no mesmo passo. Continua com as tuas sandálias do evangelho. É interessante, né? A palavra de Deus é linda, profunda, fala conosco numa simplicidade, no entendimento, numa simplicidade para a gente entender que eu fico maravilhada. Aleluia, Jesus. E saindo seguia e não sabia que era real. Pedro não sabia se estava sonhando ou se o anjo era real. Muitas das vezes você passa por isso, você não sabe se é real essa visão. Eu estou sonhando, eu estou vivendo, o meu milagre está acontecendo, o teu milagre está acontecendo. O teu milagre é real, o teu milagre está acontecendo, você está vivendo o teu milagre, você está vivendo as bênçãos que Deus está te entregando. Aleluia, você está contemplando sim o Espírito Santo na tua vida, o anjo de Deus, aleluia, contigo, na tua casa, te livrando, abrindo portas, te guardando, guardando a tua família. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, oh meu Deus, tanto do guarda para guardar a Pedro, e só foi bastante um anjo para libertar a Pedro, para tirar Pedro da prisão. Olha só, né? Tem pessoas que andam cheio de segurança e você anda somente com um anjo te guardando. E você anda somente com um anjo te livrando. E você, aleluia, é guardado pelo anjo de Deus. Você não precisa andar com muitos segurança, porque basta um anjo para te livrar. Aleluia, Deus. Deus é lindo, né? Deus é muito lindo. A palavra de Deus é linda, linda. Aleluia. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Agora Pedro não estava mais pensando que estava sonhando, mas que era real, que o anjo foi enviado para livrar a Pedro, para livrar da mão dos inimigos de Pedro. Livrou a Pedro de Herodes, que era seu inimigo, que era inimigo de Deus. O teu inimigo é inimigo de Deus. Os nossos inimigos é inimigo de Deus. Oh, aleluia. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Agora Pedro já foi ali procurar os seus. A mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Novamente estavam orando. Lembra-se que ali no início da palavra, o que foi que tinha dito aqui? Que a igreja, no versículo 3, voltando aqui no versículo 3, Pai do Senhor, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então aqui, quando Pedro chegou aonde estava a igreja, encontrou a igreja orando. Por isso que o Senhor nos ensina a orar sem cessar. Que Deus nos ensina a orar. Porque tuas orações, Deus envia anjo para te livrar. Deus envia anjo para te libertar. Deus envia anjo para trazer a tua resposta. No momento que você está passando pela dificuldade, não fica com medo. Não entre em depressão. Não entre em tristeza. Entre em oração. Entre na oração, clame ao teu Deus. Você está vendo ali que a situação está chegando, que a ansiedade está chegando. Sabe o que você faz? Vai orar. Você está vendo que a situação está vindo para te deprimir. Você acha que não acontece comigo? Quantas vezes veio situações para me levar à depressão? Essa semana, esse início de final de ano, início de ano, meu Deus, foi uma guerra muito grande para me levar em depressão. Mas eu fui fazer o quê? Orar, orar. Eu não entrei na depressão.
O inimigo vai querer te levar para depressão, para ansiedade, para ai, eu não vou ser curada, ai, eu não vou vencer, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não. Troca o não pela oração, troca o não, eu vou conseguir, troca o não, eu vou vencer, em Jesus eu vou vencer, troca o não. Aleluia, Deus da tua vida, troca esse não que te traz depressão, que te traz ansiedade, que te traz derrota, troca esse não que te traz incredulidade. Troca esse não da tua vida. Em vez de você entrar na ansiedade, de entrar no problema, vai orar para o problema ser resolvido. Senhor, eu estou passando por essa situação, me dá sabedoria, me dá direção, me dá força, me dá graça. Troca as tuas dificuldades pela oração e humano não tenho força. Te esforça, que o Espírito Santo te ajuda. Começa chorando. Começa chorando. Ai, Senhor, eu não sei o que orar. Mas Ele sabe o que você precisa. Ele sabe. A vontade dEle é boa e perfeita. E a vontade do Senhor é te liberar, é te curar, é te salvar, é restaurar a tua família. A vontade do Senhor seja feita na nossa vida. A vontade do Senhor é boa e perfeita. É boa e perfeita. Deixa Ele fazer a vontade dEle na tua vida. Deixa Ele tirar da tua vida aqueles que estão te fazendo viver em prisão, que estão sendo usados por Herodes para te matar, para te destruir, para fazer você viver em depressão. Deixa o Senhor te libertar. O Senhor tirou Herodes do caminho de Pedro. E o Pedro continuou livre, levando o evangelho. O que diz aqui? No versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro. Olha só. Pedro estava liberto da prisão. Passou pelos guardas. Oh, meu Deus, só o poder de Deus, né? E o que aconteceu? Agora chegou, tinha uma porta de ferro. Chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando o anjo de Deus está com você, as portas se abrem por si mesmo. Você nem vai fazer esforço, você nem vai fazer movimento. Você tem que fazer um movimento para a porta de ferro. Pesa, né? Pesa, não pesa? Para tirar aquela porta de ferro do teu caminho. Ei, o anjo está com você, a porta se abre. O anjo de Deus está com você, a porta se abre. Você está orando, Deus envia o anjo, a porta se abre. Isso é para quem tem fé, isso é para quem acredita, isso é para quem tem fé e crê no que Deus está falando. Porque se eu não tenho fé, a porta vai continuar fechada. Se eu não tenho fé, vou continuar presa. Então, Deus, ele envia anjo? Envia, mas eu tenho que crer que eu estou vendo o anjo, que o milagre está acontecendo, que a porta está abrindo. Fé, você vê algo que você é impossível. Seria impossível entrar numa prisão que tinha vários guardas guardando aquela prisão. Entraram, passaram pelos guardas, tiraram Pedro e depois a porta de ferro se abriu sozinha. Aleluia. Aonde Jesus chega, o inimigo tem que bater em retirada. Aonde o anjo do Senhor chega, as portas se abrem. Aonde o anjo do Senhor chega, aleluia, Deus, algo acontece. E que esse anjo possa estar aí com você. Aleluia, que esse anjo possa te dar a vitória. Que esse anjo, aleluia, Deus está com você, a porta seja aberta. Aleluia, Jesus, porque Deus é maravilhoso. A vontade dele para a sua vida é boa, é perfeita. A vontade de Deus para nós não é sermos escravos, não é vivermos em enfermidade, não é vivermos em depressão. Quando Jesus veio à terra, foi o quê? Para levar sobre si pecado, para levar sobre si as enfermidades. Foi levada. O inimigo todos os dias luta, colocando enfermidade. Mas o Senhor, ele está contigo e leva as enfermidades. Porque você não é o templo de enfermidade, você é templo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Jesus não te libertou para você viver em prisões. Jesus te libertou para você continuar livre, livre e não preso. Preso na depressão, na ansiedade, preso no câncer, preso na UTI, preso nas enfermidades, preso nos vícios. Jesus nos libertou para nós continuarmos livre.
Louvado seja Deus em nome do Senhor. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Pedro bateu à porta, aonde eles estavam orando, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu. Ficou tão alegre que não abriu a porta. Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de si. É interessante que eles estavam orando por Pedro, mas quando Pedro chegou aonde eles estavam, eles mesmos disseram para a menina, está fora de si, Pedro está preso. Então eles ainda não tinham contemplado o milagre. E aí, quando eles viram que Pedro estava solto, eu tenho certeza que a fé deles aumentou, que eu tenho certeza que a oração tem poder para enviar anjos e te libertar e te abençoar. Aleluia! E ele está fora, mas ela afirmava que sim era, e diziam, é seu anjo. E assinando-lhe eles com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, que saindo partiu para outro lugar. Então, Pedro estava ali contando o milagre que o Senhor fez. Pedro estava ali contando ali o livramento que Deus deu a ele. Pedro estava contando ali tudo o que tinha acontecido, tudo como um anjo fez. Aleluia, direcionou Pedro, que as portas de ferro se abriram perante a presença do anjo de Deus. Então você vai contar o teu milagre. O anjo do Senhor entrega a tua cura, a tua vitória. Eu não sei o que você chegou aqui pedindo, mas se você crê, se você recebeu essa palavra, o anjo está entregando a tua vitória e você vai contar o teu milagre. Você vai contar o que aconteceu. Eu vi uma pregação na palavra que o anjo veio libertar a Pedro e eu recebi aquela palavra e o anjo me entregou a minha vitória e agora eu estou aqui contando o meu milagre, que através da oração o anjo responde, que o anjo entrega a vitória. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, e eu creio nesse anjo hoje trazendo a minha resposta, a resposta de vocês. Eu creio nesse anjo. Quando Deus me deu essa palavra ao início da manhã, eu entendi que a porta estava sendo aberta. A porta de ferro que está fechada, que você não tinha força para abrir essa porta. Mas Deus enviou o anjo para abrir a porta para você, porque você está orando, porque nós estamos orando. E eu vi ali, opa, Senhor, eu recebo já a minha vitória quando eu li esta mensagem. Então, se essa palavra entrou, vida voltar para Jesus. Eu te convido, aleluia, Jesus, a aceitar Jesus. Porque sabe por que prenderam a Pedro? Porque ele era um evangelista, porque ele era aquele que levava o evangelho de Cristo, porque Pedro estava continuando a obra que o próprio Jesus deu aos discípulos, né? Ele disse aos discípulos, ide a toda criatura e levai e anunciai o meu evangelho. Então Pedro estava preso por isso. Pedro estava passando por tudo aquilo por causa do amor ao evangelho de Cristo. Mas Cristo foi com Pedro e é com você. Então, nesse momento, você que está vivendo em prisões, ouviu essa palavra e quer ser livre, e quer ser direcionado por Deus, e quer o anjo te livrando e guardando e direcionando o teu caminho, e que você sabe que através de orações, quando você está nesse caminho, Deus coloca pessoas para orar pela tua vida, Deus coloca pessoas para clamar pela sua vida. Aleluia, Jesus, e aleluia, Deus, e te dar a vitória. E quando essas pessoas oram por você, Deus envia anjo, porque quando a igreja estava orando, Deus enviou o anjo para libertar a Pedro. Pedro não era escravo de drogas, Pedro não era escravo de vícios, Pedro não estava ali em pecado, Pedro estava preso porque estava levando o evangelho de Cristo. Obrigado, meu Deus. Mas ele mesmo preso, por levar o evangelho de Cristo, Deus enviou o anjo e o libertou para ele continuar levando o evangelho de Cristo
porque tem a hora certa para Deus nos escolher dessa terra. Enquanto Deus, aleluia, Deus não nos escolher dessa terra, não tem prisões que vai parar de nós levarmos o evangelho de Cristo, porque sempre Deus vai enviar o anjo para nós continuarmos a levar o evangelho de Cristo. Oh, Senhor, eu recebo. E a palavra falou no seu coração e você estava aprisionado no reino espiritual. Aleluia, Jesus. E hoje o Senhor está te convidando, o Espírito Santo está te convidando e dizendo: a porta está aberta. Entra pela porta. Jesus é a porta. Basta você dizer: eu quero. Eu quero, Jesus, passar pela porta, porque a porta está aberta. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Aleluia, Deus. Basta você dizer: eu quero. Eu quero entrar na porta. Eu não quero viver mais em prisões. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Se você não consegue ser liberto pela palavra de Deus, não é pelas minhas palavras que você vai ser liberto. Então, no momento da palavra, houve libertação. No momento da palavra, pessoas que estavam aprisionadas foram libertas. A porta está aberta. Pega tuas sandálias e segue a Jesus. Segue a Jesus. Recebe o teu milagre, mas continua seguindo a Jesus. Não recebe o teu milagre e abandona Jesus. Não, eu só quero a minha cura, mas não quero seguir Jesus. Talvez você pode dizer assim: não, irmã, eu não quero porque eu peco muito. Eu quero dizer: venha como estás, que Ele vai te libertar. Ele está me libertando a cada dia, a cada palavra, entendeu? Nós não vamos ser perfeitos para seguir a Jesus. Nós somos pecadores que Jesus está nos limpando, nos libertando, nos preparando a cada dia, nos moldando a cada dia, nos renovando, nos santificando pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos santifica, nos separa. Entendeu? As pessoas: não, eu não quero porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí você fica preso. É como se você dissesse: eu quero ficar na minha prisão. Não queira ficar na prisão. Queira a liberdade que Jesus está te dando. Queira ser livre. Aleluia, Deus, daquilo que te aprisiona. Aleluia, Jesus. Não espere. Não, irmã, quando eu largar isso, eu vou servir Jesus. Se a gente for procurar largar alguma coisa para servir a Jesus, eu não estaria aqui. Eu não estaria. A cada caminhada com o mestre, eu fui largando uma bagagem. Eu fui tirando um peso das minhas costas. Fui tirando: não, isso aqui eu não posso fazer. Que isso aqui está sendo peso, está sendo mancha nas minhas vestes. Entendeu? A cada caminhada com Cristo, nós largamos o peso, o fardo pesado, as acusações, aquela mente acusadora que te acusa. Entendeu? Então é assim, simples assim. Aleluia, Jesus. Agora no céu, não. No céu só vai entrar aqueles que aceitaram Jesus, que foram lavados e remidos pela palavra de Deus, que se arrependeram, que limparam os seus corações. É sua. A porta está aberta. Jesus abriu a porta. Mas agora é você que tem que sair dessa prisão, porque a porta está aberta. Jesus está de braços abertos para te receber. Está com a mão estendida para direcionar a tua vida. E uma vida de vitória. Amém? Uma vida de liberdade, não de escravidão. Somos livres. Jesus não obriga você a pregar o evangelho. Jesus não obriga você a orar. Jesus não obriga você a jejuar. Jesus não obriga você a se santificar. Jesus não obriga, é escolha nossa. É escolha. Eu escolho viver aquilo que Deus tem para mim. Eu escolho viver aquilo que Deus quer para mim. Eu escolho viver a boa vontade de Deus para minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Acontece não pode ser pela emoção, mas porque o coração sentiu verdadeiramente, né? Sentiu ali esse desejo de ter uma nova vida com Cristo. Aleluia, Deus. Pela emoção, não. Vou orar por todos e entregar o trabalho, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até a oração que você que está aí, aleluia, Deus, e sentir no seu coração, basta você dizer: eu quero, estarei anotando seu nome aqui, intercedendo pela sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e Pai amado, nesse momento, eu te apresento os países em guerra, eu te apresento as nações. Senhor, abençoa, Senhor, teus filhos, abençoa tuas filhas. Tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia dos seres viventes da terra. Anjo do Senhor que ouve as nossas orações. Anjo do Senhor que ainda está aqui libertando, curando, entregando a resposta das nossas orações. Anjo do Senhor, dá a vitória a teu povo. Anjo do Senhor responde, enxuga as lágrimas dessa mulher que chora porque o seu marido saiu de casa. Enxuga a lágrima dessa mãe que chora porque os seus filhos estão na droga, porque os seus filhos estão em prisões. Enxuga a lágrima, Pai, dessa viúva. Enxuga a lágrima, Senhor, deste casal, a qual o Senhor levou o filho, Pai. Oh Deus querido, Deus de poder, mas esse filho não está em prisão. Ele está livre contigo, Pai. Essa criança está livre. Ela voltou para o reino do céu, Pai. Oh Senhor da glória, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. O Senhor sabe, a tua vontade é boa e perfeita para nossas vidas. Eu te apresento os anciões que estão nos asilos, abandonados pelos seus próprios pais. Eu te apresento, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, esse que não tem o pão, o alimento no dia de hoje, mas o Senhor disse, Pai, que o Senhor prepara o alimento para o justo, esse que tem sido justo, que tem vivido a verdade, que vive de verdade, não de mentiras, Pai, não de falsidade, prepara o alimento para eles, usa pessoas para entregar, Senhor, ali o alimento, o cobertor, o remédio, visita aqueles que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, por situações vivendo na rua. Deus, visita eles, envia teus anjos ali para dar o alimento, para dar o livramento, Pai. Livra, Senhor, livra, Pai, dos vícios, livra, tu tem poder para quebrar as correntes. Tu quebrou as correntes, Pai, que aprisionava Pedro, não porque ele estava em vício, mas tu é poderoso para quebrar as correntes desses que vivem em prisões. Oh, Senhor, espiritual, não tem força de caminhar para a igreja, não tem força de orar, porque está preso, Pai amado, em alguma situação, está preso na internet, não consegue mais, Senhor, amar a sua esposa, porque está vivendo no adultério pela internet, pela prostituição na internet, porque a esposa não está vendo, Pai, porque está dentro de casa, está dentro do quarto, está em cima da cama. Oh, Pai, está traindo o marido, está traindo a esposa, mas o Senhor está vendo. Liberta desta prisão, liberta desse engano, liberta, Pai, e deixa livre, Pai, os teus filhos, Jesus. Louvado seja o teu nome. E que aquele que está nas prisões de enfermidade, nas UTI, nesse leito, amarrado nessa cama, que o Senhor possa livrar, libertar, porque a tua vontade, Pai, é curar, a tua vontade, Pai, é libertar, a tua vontade, Pai, é que nós sejamos vitoriosos e não derrotados, Pai. Assim, Senhor, eu te peço por cada vida, por cada família e pela minha família, em nome de Jesus. Guarda aqueles que vão trabalhar, abençoa todos os trabalhadores que estão levando o teu evangelho nesta plataforma, pessoas que levam alegria, não sei como eles trabalham, Pai, na plataforma, mas que sejam, Pai, pelo teu Espírito, não para prender pessoas, que eles sejam usados não para prender jovens, Pai, mas sim para ser, Senhor, meu Deus, meu Pai, um canal de bênção na vida de alguém. Abençoa cada um, abençoa pastores e missionários, abençoa os missionários que levam o evangelho nos ribeirinhos, nos países em guerra, no cárcere, nos hospitais. Abençoa, Senhor, as mãos dos médicos, das enfermeiras. Oh Deus, abençoa, livra, Senhor, os corretores da limpeza, livra, Senhor, os segurança, livra, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, e aqueles que, os militares, o que trabalham, Senhor, correndo risco de vida, guarda dos malfeitores, guarda dos sanguinários, guarda, Pai, as crianças dos estrupos, guarda as crianças da pedofilia, guarda, Senhor, os nossos filhos, nossas filhas, guarda a nossa família de todo o mal, de todo aquele que nos quer mal, Pai, e liberta os nossos inimigos, em nome de Jesus. Abençoa a nação brasileira, Pai. Abençoa o presidente, Pai, que ele seja, Pai, que o Senhor use ele para abençoar teu povo, Pai, porque o Senhor está no controle, Senhor. Oh Deus, abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa, Senhor. Pai amado, as autoridades
e usa as autoridades. Não deixa nós cairmos na mão dos nossos inimigos, porque os nossos inimigos não terão misericórdia de nós, mas que nós estejamos sempre nas tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz e me dê a paz.